Então aqui nós vamos para a aplicação do ultrassom terapêutico. Então, os procedimentos gerais de aplicação do ultrassom terapêutico, a gente vai expor a região a qual a gente precisa tratar. A gente não pode tratar sobre as vestimentas, as vestes do paciente. Vamos expor a região a ser tratada, vamos fazer a higienização da região, vamos realizar a parametrização do ultrassom terapêutico. Você já vai ter lido, já vai ter estudado, já vai ter visto coisas que inclusive eu vou colocar aqui para vocês, no que diz respeito à parametrização em algumas condições. Então vai parametrizar o equipamento e vai realizar a aplicação em si do ultrassom terapêutico. Então já deixou aí os parâmetros da forma com a qual você escolheu, da forma com a qual você viu que é o indicado para o paciente, dá lá o start no equipamento, aplica aí a sua terapêutica, a sua terapia. Quando você for realizar isso, já mantenha o transdutor em contato com o paciente. Então, como a gente viu, o estado gasoso, o estado da matéria gasoso, a gente tem as moléculas, as partículas muito distantes entre si e fica difícil para o ultrassom terapêutico propagar a onda ultrassônica. No que ele não conseguir propagar, ela vai ficar no cristal piezoelétrico, vai vibrar demais esse cristal, e vibração a gente viu aqui na primeira aula, que significa aquecimento. E aí se aquece até queimar o cristal piezoelétrico. Então, o ideal é no que você dê start no equipamento, você já vai deixar o transdutor em contato com a pele do paciente. E depois que acabar a sua terapia por ultrassom, você desliga o equipamento, aperta o stop, desliga o equipamento e realiza a limpeza tanto do transdutor quanto da região que foi tratada. Uma coisa que a gente deve levar em conta quando a gente vai utilizar o ultrassom terapêutico é essa fórmula aqui. Essa fórmula em que energia é potência vezes tempo é uma fórmula que é bastante vista, bastante utilizada quando a gente estuda sobre laser. Mas a gente esquece que em outros recursos e outras situações a energia continua sendo assim, é a potência vezes tempo. Então, parâmetros e diferentes aspectos do ultrassom terapêutico que têm influência na potência é a era, a frequência de emissão de onda, o modo e o ciclo de trabalho, que é relacionado ao modo, que eu já tinha mostrado na aula passada, e a intensidade do ultrassom terapêutico. Então, estes itens vão afetar a potência do ultrassom terapêutico e o tempo a gente vai pensar aí na era, que é aquela porção, aquela área de fato que vai sair a onda ultrassônica, a área de tratamento e o tempo de aplicação em si. Ah, o tempo de aplicação não é o tempo e acabou? Não, porque se você aplicar numa área de 2 centímetros quadrados por 10 minutos, é diferente do que você aplicar numa área de 20 centímetros quadrados por 10 minutos. Então, é o tempo de aplicação do ultrassom terapêutico ali, naquele milímetro quadrado. Bom, então todos esses fatores vão afetar o tempo também. Então, é legal vocês terem em mente essa fórmula da energia, porque nisso você pode balancear e contornar algumas situações. Então, se você quer gerar menos calor, lembrar que conforme incidir muita energia, vai gerar muita energia mecânica, o que significa muita energia mecânica, muita vibração, o que significa muita vibração, calor, aumento de temperatura tecidual. Então, se você quiser diminuir a chance de ter esse aumento de temperatura tecidual, você pode diminuir o tempo, pode diminuir a potência. Quais itens afetam a potência e o tempo no que diz respeito ao ultrassom terapêutico? Todos esses daqui. Se você quer aumentar, você quer sim gerar aí calor terapêutico, porque é a sua proposta para aquele paciente. Você aumente o tempo, aumente a potência. Todos estes itens aqui, você pode brincar aí com essa balança, de tal forma que você faça com que incida mais energia mecânica, mais vibração, mais agitação, mais calor. Aqui eu coloquei um exemplo aqui
simples de botões, os quais a gente encontra nos equipamentos, tá? Então a gente tem o Select. Usualmente, tá? A gente pode se deparar com diferentes nomes. Cada indústria, cada equipamento, às vezes tem algumas variaçõezinhas nos nomes no que diz respeito aos próprios parâmetros. Eles podem utilizar outros nomes do que o que a gente viu aqui e outros nomes para os botões do equipamento, tá? Mas eu vou ensinar vocês a driblar essas diferenças. Então aqui a gente vê aqui, por exemplo, os botões de Select, e aí tem setas para cima e para baixo para você selecionar qual parâmetro você quer mexer. Então nesse Select você vai vendo, você quer ver se você vai alterar o modo, se você vai alterar o ciclo de trabalho, o tempo. Então você vai navegando usualmente pelo Select. Aí no que você quiser alterar aquele parâmetro em especial, você vai utilizar aqui o botão de Set. Set é para setar, mudar os settings, mudar as configurações. Então você vai alterar o valor daquele parâmetro que você parou para modificar. Existem alguns equipamentos, eu vou mostrar um aqui para vocês, em que tem um botão específico para intensidade. Então tem alguns que tem algumas variações, a gente consegue mexer na intensidade só com esses dois botõezinhos aqui de cima, mas tem outros aparelhos que tem um botão específico para intensidade. Então eu estou colocando aqui porque vale a pena vocês lembrarem. Às vezes você vai e mexe no equipamento, parametriza como você quer e esquece da intensidade porque não estava ali no Select. E aí vai dar o Start no equipamento com intensidade zerada. Se você tiver a intensidade zerada, não está passando energia, tá? Então você precisa utilizar aí uma intensidade para poder garantir que vai estar passando a energia mecânica que você quer. E aí a gente tem aqui o último botão, que eu coloquei o Start e o Stop, né? Então depois que você parametrizou o aparelho da forma qual você quis, da forma qual você viu no artigo, viu no estudo, viu na aula, e aí você dá o Start, o equipamento vai regular lá os parâmetros que você selecionou, ele vai indicar para vocês que vai começar a terapia ultrassônica e aí vai começar a contar o seu timer. Então ele vai começar a contar o tempo de aplicação e vai apitar depois que der esse tempo. E aí você pode apertar o stop e desligar o equipamento. E agora eu vou colocar um vídeo meu utilizando o ultrassom terapêutico. E aí vou fazer algumas considerações sobre esse vídeo e passar algumas dicas posteriormente. Então, gente, aqui está o ultrassom terapêutico. Peguei esse modelo aqui. Nesse caso, desse modelo, dessa marca, a gente consegue emitir aí uma emissão de onda nas frequências de 1 e 3 MHz com o mesmo transdutor. Então a gente vê aqui o cabo de força, vai pegar a corrente alternada, trazer aqui para a unidade de ultrassom, que vai sofrer todas as modulações dos parâmetros que você escolheu, vai mandar aqui por este cabo até o meu transdutor. Aqui nesta região vai ser a região do cabeçote e a era vai ser um pouquinho menor que o cabeçote, tá? Então aqui um exemplo aqui de aplicação, como é que fica. A gente liga aqui o equipamento. Ele vai trazer aqui a apresentaçãozinha dele. Aí eu tenho aqui os parâmetros para eu poder mexer. Então usualmente a gente mexe aqui, a gente seleciona o parâmetro que você desejar aqui pelo Select. Tá? Então você vai mexendo aqui, ó. Estou aqui vendo a frequência de emissão de onda. Aí eu mexo aqui o tempo de aplicação ou o timer. Aqui é a frequência de pulso ou taxa de repetição. Aqui o ciclo de trabalho. E aqui o modo. Então, o ciclo de trabalho e a taxa de repetição, eles estavam aí com um risquinho porque estava no modo contínuo. Então, eu só consigo mexer nessa taxa de repetição e no ciclo de trabalho no modo pulsado, tá? Então eu consigo selecionar aqui os parâmetros que eu quiser. E aqui em especial esse equipamento tem aqui umas setinhas aqui para
up and down, né, para cima e para baixo, para eu selecionar especificamente a intensidade. Então, vou selecionar aqui uma intensidade baixinha. Tá? Agora que eu selecionei os meus parâmetros, eu vou aplicar. Coloco aqui o gel direto no cabeçote, no caso eu estou utilizando o gel hidrossolúvel nessa aplicação. E aí, meu exemplo, fazer aqui na região do punho. Então, aqui está com pouco gel, tá? Eu seleciono aqui a área que eu vou utilizar e aplico no método que eu preferir. Usualmente a gente utiliza aí o método dinâmico, então eu realizo movimentos circulares sobre a região que eu vou tratar. Bom, aí aqui o caso é dar o start, eu vou dar o start, eu vou correndo colocar aqui o transdutor sobre a minha pele. Pronto. Aí começou o tratamento. Você vai fazendo movimentos circulares. Para dar um stop, para parar o tratamento, a gente aperta aqui o stop e acabou. Usualmente os equipamentos, por conta do timer que você colocar, ele vai parar o tratamento de acordo com o tempo que você selecionou, ele vai apitar. Então aqui na parametrização, a gente vai mexer na frequência de emissão de onda, a gente já viu as diferenças entre 1 e 3 MHz. Então, se você for tratar um tecido profundo, e a gente considera que o tecido profundo é com mais de 2 centímetros de profundidade, utilize uma frequência de emissão de onda de 1 MHz. Se você for tratar tecidos superficiais, você pode utilizar de 3 MHz. Fica a dúvida aqui, 3 MHz, basicamente para estética. Então podem existir estudos e vocês podem encontrar em diferentes locais, diferentes lesões, condições, que os parâmetros não são exatamente utilizados da forma com a qual eu coloquei aqui. Então vocês podem ver, eu me lembro de cabeça, por exemplo, de estudos sobre lesões tendíneas que você consegue um resultado legal, tanto com o uso de 1 quanto de 3 MHz. Mas a gente sabe que 1 MHz vai mais profundo e 3 MHz é um pouco mais superficial. Então, nada impede de você utilizar uma frequência de emissão de onda ou outra, tá? O modo, a gente tem o modo contínuo ou pulsado, como a gente já tinha visto. O contínuo é basicamente utilizado para a fase inflamatória crônica e o pulsado para aguda e subaguda. Você pode variar esses modos e pode utilizar o modo pulsado também em fase inflamatória crônica, tá? Mas o que é de fato estabelecido é que o contínuo para a fase inflamatória aguda é contraindicado. E aí você pode ver o ultrassom pulsado ou contínuo mesmo em fases inflamatórias crônicas. Então podem ter estudos que comparem isso. É difícil de encontrar algum estudo que vá comparar o uso do ultrassom terapêutico contínuo versus o pulsado para uma fase inflamatória crônica. Grande parte dos estudos que a gente vê na eletrotermofoto são estudos experimentais em animais. Então, basicamente, realiza-se a lesão pretendida, seja uma lesão tendínea, muscular, o que quer que seja, e imediatamente aplica-se. Então, modelos experimentais em animais de fase inflamatória crônica, eu particularmente nunca vi, é bem difícil de encontrar. Mas a gente vê estudos em humanos comparando o modo contínuo ou pulsado, ou porque simplesmente o autor utilizou só o modo contínuo para, sei lá, tratar osteoartrite de joelho, ou só o modo pulsado, e teve resultados bons. Ah, mas estava numa fase inflamatória crônica, como é que o pulsado teve um resultado bom? Pode ter, não é um impeditivo, não é uma regra, mas a gente sabe, a gente consegue se proteger, consegue saber o que é o mais seguro para o paciente, estabelecendo que o contínuo é exclusivo para a crônica. Então, aqui a gente vê o ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho é específico do modo pulsado, coloquei aqui entre parênteses, a taxa de repetição também. Então, o ciclo de trabalho a gente pode dividir de tal forma, numa fase inflamatória aguda, a gente utiliza aí de 20% do ciclo de trabalho para menos.
se o equipamento permitir aí um ciclo de trabalho abaixo de 10%, também pode utilizar. Fase inflamatória subaguda, você já pode elevar esse ciclo de trabalho sem grandes riscos, mas ainda assim no modo pulsado. A taxa de repetição, a esmagadora maioria dos artigos, a gente vê o uso de 100 Hz. Quando ela é mencionada, eu comentei na aula passada que tem autores que simplesmente não mencionam a taxa de repetição. É um parâmetro bastante negligenciado. Mas basicamente a gente vê aí o uso de 100 Hz de taxa de repetição. Existem estudos que mostram aí o uso de 48 Hz em consolidação de fraturas, mas ainda assim, para consolidação de fraturas, o mais utilizado também é de 100 Hz. O tempo de tratamento é diretamente proporcional à área de tratamento, porque, como eu mencionei anteriormente, não adianta você utilizar 10 minutos de tratamento para uma área pequena como o tamanho da sua mão e utilizar 10 minutos de tratamento para sua lombar inteira. Então, a gente tem que pensar na área de tratamento para poder fazer aí uma aplicação com o tempo de tratamento adequado, o tempo de aplicação adequado. Então, existem diferentes fórmulas que não são consenso na literatura de como calcular o tempo de aplicação. Uma que eu particularmente utilizo é o número de cabeçotes, o número de cabeçotes que cabem na região a qual eu vou tratar, mais 2. Isso é uma fórmula, é um esquema o qual o professor Cristiano Baldan passou para mim. E existem tantos autores que colocam como o número de cabeçotes é equivalente ao número de minutos. Então, a região, você coloca o cabeçote do ultrassom para ver o tamanho da região. Ah, apareceu aqui que tem 3 cabeçotes de área de lesão para eu tratar. Aí vai e coloca 3 minutos. Então, existem essas duas formas. Um cabeçote representa 1 minuto, e aí você soma mais 2 minutos, totalizando o tempo de aplicação. Ou então você só soma o número de cabeçotes, para cada cabeçote vai ser 1 minuto, e assim você já tem o seu tempo de aplicação. Lembrar que estas formas de cálculo para a aplicação do ultrassom terapêutico não são coisas que estão bem estabelecidas na literatura. Tá? Isso daí é material para muito estudo. Existem 2 estudos em especial que foram realizados com a professora doutora Raquel Aparecida Casarotto, minha orientadora, os quais tiveram como autores o professor doutor Tiago Saicani Farsic e o professor doutor Cristiano Baldan, que averiguam aí os tempos de aplicação de ultrassom terapêutico em diferentes lesões. E aí a gente vê que essas fórmulas não servem para tudo. Então depende do tecido que você vai tratar, depende da profundidade do tecido. Então é uma fórmula só para a gente ter um guia, bom? O meio de condução ou acoplador que a gente utiliza, a gente vê aí o meio aquático ou subaquático. Para aplicar nesse método aqui, esse acoplador subaquático, a gente precisa ter aí uns 2 centímetros de distância da área que você vai tratar, para não ter a formação de bolhas. Então, se você formar bolhas do ultrassom e essas bolhas permanecerem entre o seu transdutor e a região que você vai tratar, essa bolha vai obstruir a passagem da onda ultrassônica. Então, você precisa manter essa distância aí entre o seu cabeçote e a região que você está tratando. E quando a gente utiliza aí o meio aquático, a gente só vai conseguir fazer isso em extremidades. Tá? É difícil para você poder tratar uma lombar no método subaquático, com meio de condução subaquático, você vai precisar de uma piscina. Então é algo pouco prático. Então utilizamos aí o subaquático em extremidades, mãos e pés, e gel hidrossolúvel para outras regiões. Mas você também pode utilizar aí o gel hidrossolúvel para as mãos e para os pés, para tantas extremidades. Então, o que acaba sendo mais prático, que a gente mais vê aí na prática clínica, é o uso do gel hidrossolúvel. E a gente tem os métodos estacionário dinâmico. O estacionário basicamente é utilizado aí para o tratamento de consolidação de fraturas e o dinâmico para os demais tratamentos. Nada impede de aparecerem estudos que mostrem que o método estacionário pode ser útil em diferentes situações, mas a esmagadora maioria das vezes a gente vai ver aí tratamentos com ultrassom terapêutico no método dinâmico, ou seja,
método qual eu movimento o cabeçote do ultrassom. Aqui eu tenho uma tabela de sugestão no que diz respeito à intensidade para o tratamento de diferentes tecidos. Então, lembrar que a intensidade é em watts por centímetro quadrado, que a gente seguia pela intensidade média do equipamento. E aqui a gente tem diferentes tecidos com diferentes intensidades terapêuticas para esses tecidos. Aqui a gente tem a tabela de Hoagland de 1986, que mostram a atenuação do ultrassom terapêutico com diferentes frequências de emissão de onda por tecido. Então, para entender essa tabela, a gente vê aqui na primeira coluna a gente tem os tecidos, na segunda coluna frequência de emissão de onda de 1 MHz e na terceira coluna frequência de emissão de onda de 3 MHz. Então, essa tabela me mostra o quanto cada tecido vai atenuar no que diz respeito à sua espessura e porcentagem de atenuação. Essa tabela é específica para atenuação de 50% da energia. Então, sabendo disso, todos os meus tecidos com estas espessuras para estas frequências de emissão de onda vão atenuar em 50% a onda ultrassônica. Então, aqui para explicar para vocês a relação do tempo de aplicação e da era, ou do tamanho do transdutor do ultrassom terapêutico, a gente tem um estudo aqui de 98 de Chan e colaboradores. Então, pegaram aqui 8 indivíduos saudáveis que foram tratados com ultrassom. Então, a ideia era ver aí os efeitos do tempo de aplicação do ultrassom terapêutico e a sua temperatura, no que diz respeito à área. Aplicaram o ultrassom terapêutico na região do tendão patelar. Todos receberam tanto o tratamento com uma área correspondente a 2 ou 4 eras. E aí os parâmetros são estes aqui. Modo contínuo com 3 MHz, uma intensidade de 1 watt por centímetro quadrado com método dinâmico. Então a gente vê, a ideia é mesmo ver aqui como é que vai ser esse aumento de temperatura tecidual. Então os autores já utilizaram o modo contínuo, pensando nesse possível aumento de temperatura tecidual, junto já de uma frequência de 3 MHz que a gente viu também na aula passada, que aumenta a temperatura tecidual, muito mais em comparação com 1 MHz. E aí, aqui estão as áreas de tratamento. Então, a gente tem aqui uma área de tratamento equivalente a 2 eras. Então, uma área de tratamento em que cabe aqui 2 eras do ultrassom terapêutico. E aqui, a imagem aqui do lado, é uma área de tratamento maior, em que cabe 4 eras do ultrassom terapêutico. Aqui os autores colocaram sensores de temperatura numa região colateral do tendão patelar, e os resultados e a conclusão dos autores é que houve aumento de temperatura em ambos os grupos, coisa essa que a gente já imaginava, estão utilizando aí o modo contínuo, utilizando aí uma frequência de emissão de onda de 3 MHz, mas houve um maior aumento de temperatura e uma maior duração deste aumento de temperatura no grupo tratado com uma área menor. Então é aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente. A gente pensa que vai incidir a mesma energia, a gente está utilizando todos os parâmetros iguais, mas vai incidir aquela mesma energia numa área menor. Então vai gerar mais agitação das partículas, mais agitação molecular, o que significa maior aquecimento. Eu não dissipei a energia mecânica do meu ultrassom indo para outras áreas, ficou mais restrito no grupo de apenas 2 eras. Então, isso fez com que este grupo tivesse aí um aumento de temperatura tecidual maior quando relacionado àquele que tinha uma área de tratamento maior. Aqui estão exemplos dos meios de condução ou acopladores. Aqui uma imagem do gel hidrossolúvel e aqui uma aplicação subaquática em extremidades. Aqui não dá para ver direito porque está um pouco longe, está um pouco distante essa imagem, mas dá a impressão que o fisioterapeuta que está aplicando o ultrassom terapêutico está em contato com o transdutor, com o tecido tegumentar do paciente. Não é o ideal, tá? O ideal é evitar aí a formação de bolhas e as bolhas vão obstruir a passagem da onda ultrassônica, então vai acabar atrapalhando o seu tratamento. Então, deixe aí um espacinho para você poder
tirar essas bolhas do transdutor, tirar essas bolhas da região de tratamento e conseguir passar aí a onda ultrassônica e toda a energia a qual você propôs no seu tratamento. Existe também uma outra forma de aplicar o ultrassom terapêutico, que é a sono ou fonoforese. Ela vai aumentar a absorção de medicamentos de uso tópico, ou seja, pomadas, né? A gente tem um mecanismo de ação ainda não elucidado, então esse artigo aqui de Parak e colaboradores de 2014 é um artigo só sobre sonoforese, um artigo bastante extenso, e no qual a gente vê que o mecanismo ainda não foi elucidado. Mas basicamente pensa-se que os efeitos mecânicos do ultrassom terapêutico favoreçam aí a fono e a sonoforese, principalmente pensando na cavitação, mas a gente já viu anteriormente que cavitação, micromassagem e a fluência são efeitos que andam juntos a favor aí da reparação tecidual e provavelmente também a favor aí da sonoforese. Efeitos térmicos também poderiam auxiliar aí na fono ou sonoforese. A fono ou sonoforese pode ser utilizada aí com gel hidrossolúvel mais um medicamento de uso tópico ou exclusivamente com medicamento de uso tópico, tá? Exclusivamente aí com a pomada qual você vai utilizar, qual o seu paciente já teve indicação para uso. E aqui tem um estudo de Paulo Quake, é um estudo famoso, junto com o professor Nevaldo Parisotto, no qual ratos foram tenotomizados e divididos em 5 grupos. Então, um grupo era saudável, um grupo não teve lesão alguma. O outro grupo foi tenotomizado, ou seja, teve lesão tendínea, foi tratado com ultrassom Shan. Ultrassom Shan significa que o ultrassom está desligado. Então, aplicaram o equipamento com o equipamento desligado, porque aí vai ter o manuseio do animal, vai ter o contato junto com o transdutor e assim vai ficar semelhante a todos os outros grupos. Então, você teve um tratamento com ultrassom terapêutico desligado usando o gel hidrossolúvel. Um outro grupo foi lesionado também, tratado com ultrassom da mesma forma como o grupo passado, com ultrassom desligado, mas a gente tinha aí 10% de hidrocortisona nesse gel hidrossolúvel. Outro grupo foi lesionado e tratado com ultrassom terapêutico normalmente, o ultrassom estava ligado. E o último grupo foi de fato o grupo de sonoforese. Então foi tratado com ultrassom terapêutico da mesma forma que este último grupo, o ultrassom estava ligado, estava funcionando, tudo bonitinho, e ainda foi utilizado a sonoforese. Então utilizaram o gel com 10% de hidrocortisona. E os autores fizeram uma análise que a gente fala que é análise de birrefringência, uma análise que vai mostrar aí a disposição do colágeno, das fibras colágenas dos tendões e vai mostrar o quanto que você tem de colágeno ali. Então, quando a gente vê estudos que mostram análise de birrefringência e colocam aqui o retardo óptico, é para mostrar o quanto de colágeno tem ali. Então, é um resultado quantitativo. E a gente vê que o grupo controle teve bastante colágeno, e aqui o segundo grupo que teve mais deposição de colágeno foi o grupo de sonoforese. Então, mesmo comparando com o ultrassom terapêutico usado de forma isolada, quanto o medicamento utilizado de forma isolada, a gente vê que o grupo da sonoforese foi superior aos dois. Então, o grupo de sonoforese ajuda sim nas propriedades mecânicas do tendão e ajuda também na reparação tecidual. Aqui são imagens da birrefringência, eu sei que estão pequenas essas imagens. O primeiro grupo é o grupo controle, a gente vê aqui bastante colágeno disposto, tá? Quanto mais branco, mais colágeno, tá? Maior a deposição de colágeno. E nos outros grupos a gente vê aqui uma menor deposição de colágeno, tá? Então a imagem fica mais escura. Mas no que a gente for chegar no último grupo, que é o grupo da sonoforese, é um grupo ao qual os tendões se assemelham muito mais com o grupo controle. Então você teve uma boa deposição de colágeno. Então a conclusão é que a sonoforese foi o método de tratamento mais eficiente, maior deposição de colágeno e melhor disposição deste. Mesmo porque a gente vê
uma disposição mais semelhante entre o grupo de sonoforese comparado ao grupo controle saudável. O grupo controle que foi lesionado e não foi tratado, você quase não vê colágeno, as direções das fibras colágenas estão bagunçadas, tá? Outro fator que foi estudado é a velocidade quando a gente utiliza um método dinâmico. Então, aqui nesse estudo de Weaver de 2006, a gente vê os efeitos da velocidade no método dinâmico do ultrassom terapêutico durante o tratamento. Então, pegaram 11 voluntários saudáveis, foram submetidos a uma única sessão de tratamento, porque a ideia é ver os efeitos imediatos ali na velocidade no método dinâmico. E aí utilizaram os parâmetros aqui de 1 MHz, modo contínuo, com uma intensidade de 1,5 watts por centímetro quadrado, com uma aplicação de 10 minutos. Então a gente vê aqui com um modo contínuo, com uma intensidade como essa de 1,5 e com todo esse tempo de aplicação, a gente já imagina, porque a gente já viu a fórmula da energia, que isso deve sim gerar um aumento de temperatura tecidual. E aqui trataram os pacientes com diferentes velocidades, de 2 a 3, 4 a 5 e 7 a 8 centímetros por segundo. Então, eles utilizaram uma régua e treinaram aí os pesquisadores para fazer uma velocidade como esta, tá? E aí foi mensurada a temperatura intramuscular do tríceps sural, que foi a região de tratamento que os pesquisadores adotaram. Então aqui está a divisão aqui da área de tratamento. Então pegaram uma área de tratamento de 2 eras, com 2 cabeçotes. Então aqui está o esquema, o qual os autores colocaram no artigo científico, e aqui a imagem. Então aqui foi a área de tratamento. Nessa tabela aqui, a gente vê os resultados com diferentes velocidades, as velocidades que eu já tinha colocado aqui para vocês. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. Então, mesmo se você fizer uma terapia aí com uma velocidade um pouco mais baixa, no que diz respeito a aquecimento tecidual, ficou semelhante, não houve diferença entre o grupo de 2 a 3 centímetros por segundo, quando comparado com o de 4 a 5 e o de 7 a 8. Mas houve sim um aumento de temperatura tecidual em todos os grupos. Então, aqui como resultado e conclusão, houve um aumento de temperatura tecidual ao longo do tempo em todos os grupos, mas sem diferença estatisticamente significante entre os grupos. Com a parametrização utilizada, não há diferença na temperatura tecidual, independente da velocidade realizada, da velocidade aplicada. E aqui eu trouxe um resumo aí da aplicação. Essa imagem eu retirei aqui do site do professor Dr. Tim Watson, é um pesquisador importante aí para o ultrassom terapêutico. E aqui ele colocou essa disposição aí de formas de como tratar o paciente pensando nos diferentes estágios de inflamação. Então a gente vê aqui nessa primeira imagem, ele está falando sobre a profundidade da lesão. Então, se for tecido superficial, menos do que 2 centímetros, utilizamos 3 MHz de frequência de emissão de onda. Se for um tecido mais profundo, 1 MHz. Aqui no que diz respeito ao modo e ao ciclo de trabalho, se você tiver aí numa fase inflamatória aguda, utiliza aí um ciclo de trabalho de 20 a 25%. Se a gente fala dessas porcentagens, o que não é 100% é modo pulsado. Se você tiver aqui numa fase inflamatória subaguda, utiliza aí de 25 a 50%. Você consegue tratar o paciente sem exacerbar essa fase inflamatória. E numa fase inflamatória crônica, você pode sim utilizar um método pulsado, mas também agora você pode utilizar um modo contínuo sem risco de exacerbar uma inflamação. E aqui a intensidade, ele coloca sugestões de intensidade para aplicar. Então vejam que ele utiliza intensidades médias mais baixas nas fases inflamatórias aguda e subaguda, quando comparado à fase inflamatória crônica. Isso porque se eu tiver uma intensidade muito alta, eu vou estar mexendo na potência do equipamento, naquela fórmula que a gente viu antes de eu começar a falar aqui da parametrização.
Se aumentar muito a intensidade, aumenta a potência, o que vai aumentar a temperatura. Então é mais seguro numa fase inflamatória aguda e subaguda utilizar intensidades mais baixas, intensidades menores. E aqui ele coloca que a área a ser tratada é 1 minuto vezes o número de cabeçotes que cabem na região de tratamento. Tá? Isso daqui é só um esqueminha para a gente não ficar perdido. Tá? Então é algo só para a gente saber como tratar o paciente sem lesionar ele. Tá? Então isso é uma sugestão do professor Tim Watson. Outros pesquisadores também acabam utilizando esse fluxograma, tanto pesquisadores quanto clínicos. Mas o ideal é sempre a gente estar vendo aí estudos e vendo qual foi a intensidade, qual foi a frequência melhor utilizada para uma determinada lesão ou outra. E aqui eu coloco algumas dicas gerais na hora de fazer a aplicação do ultrassom terapêutico. Então, primeiro, conferir se a voltagem da tomada e o equipamento é bivolt. Então, se for um equipamento antigo, provavelmente não é bivolt. Então, confiram aí se é 110, 220, tanto o equipamento quanto a tomada. Se o equipamento for bivolt, ele é bivolt automático, ele já vai se adequar à voltagem que você vai utilizar, ou você tem que virar uma chave. Então, confiram isso antes de ligar o equipamento. Nunca ligar e ou manter o transdutor no ar, porque corre risco de queimar o transdutor, como eu falei para vocês anteriormente. E no que vocês forem mexer no equipamento na hora de parametrizar ele, busquem as unidades de medida no equipamento. Por que eu digo isso? Diferentes marcas, diferentes equipamentos podem trazer diferentes nomes. Por exemplo, quando eu falei de taxa de repetição, eu costumo utilizar esse termo, mas tem equipamentos que vai estar escrito frequência de pulso. Então, na dúvida, olhe a unidade de medida. Porque uma dica muito importante é a gente saber que a gente não tem unidades de medida que se repetem no ultrassom terapêutico. Então, o que é em megahertz? Megahertz é a frequência de emissão de onda. Então, eu sei que no que eu ver lá, aqui nesse meu exemplo, coloquei aqui, destaquei 1 megahertz. Se eu sei essa unidade de medida, eu sei que está falando da frequência de emissão de onda. Então, aqui está escrito frequência, mas não está falando se é de pulso ou se é emissão de onda. Mas você sabe a unidade de medida? Sei, vi que é em megahertz, eu lembro que megahertz é emissão de onda. Então, no que vocês localizarem as unidades de medida, vocês conseguem entender com perfeição qual parâmetro vocês estão mexendo. Aqui, uma outra dica é como testar o equipamento. Então, para você testar, você só vai ver se você está conseguindo passar aí a energia elétrica até o transdutor e se o cristal piezoelétrico está conseguindo transformar aí a energia elétrica em energia mecânica. Então, primeiramente, para você testar o aparelho, você vai colocar uma fita crepe ao redor do transdutor, vai colocar água no transdutor, então a fita crepe vai segurar um pouco a água, mas façam isso sobre uma superfície a qual vocês podem molhar, mas você vai fazer esse teste de forma bem rápida, tá? Ligar o equipamento e dar o start, e você pode colocar os parâmetros que você quiser, mas vai ter que estar passando energia, vai ter que colocar alguma intensidade aí nele. E aí você vai ver a água borbulhando. Aí você sabe que está passando energia mecânica por ela. Né? A água está sendo vibrada pelo ultrassom terapêutico, então você sabe que ele está funcionando. Vamos água. Start. Aí, ó. E deixa eu vibrar aqui. Ótimo. Mais dicas de parametrização. Então, aqui, lembrando de novo daquela fórmula, energia, potência vezes tempo. Então, se você tiver receio de utilizar o ultrassom terapêutico por conta de algum aquecimento, você pode utilizar, lembrar daquela fórmula e daqueles parâmetros e utilizar o ultrassom de tal forma que você vai minimizar aí as chances de ter um aquecimento. Então, como fazer isso? Jogar o modo para o modo pulsado, utilizar um ciclo de trabalho baixo, utilizar intensidades mais baixas,
e um tempo de aplicação reduzido. Com isso tudo, eu garanto que eu vou incidir menos energia, menos vibração e, portanto, vai ter uma menor chance de ter aquecimento tecidual. Aqui uma dica para tratamentos de áreas pequenas que deem apenas o tamanho de um transdutor. Se você for calcular e for pensar, vou tratar aqui o meu paciente apenas nesta região, mas só cabe um transdutor. Se você for tratar ele assim, você vai ficar no método estacionário, mas não é tão interessante, não é tão indicado. A gente vai tentar evitar a formação de ondas estacionárias. Então, aumente um pouco a área de tratamento. Então, coloque aí o que seria referente a mais um transdutor, mais meio transdutor, algo que permita com que você realize movimento e evite a formação das ondas estacionárias. Com isso, você pode acabar também aumentando um pouco o tempo de aplicação. E aí você evita de ter as ondas estacionárias e mantém o protocolo qual você se propôs a fazer, ao qual você se propôs a aplicar para aquele paciente. Aqui, o método estacionário ou dinâmico muito lento pode gerar ondas estacionárias, que eu acabei de mencionar, o que pode doer. A velocidade média que a gente coloca de aplicação do ultrassom terapêutico é de aproximadamente 4 centímetros por segundo, que significa que você não vai fazer tão lerdo a ponto de ter sono, não vai fazer tão rápido como se estivesse com pressa, estivesse varrendo a região. Então, é algo médio, algo no meio do caminho. Um método dinâmico, o gel é deslocado para a periferia. Então, conforme você colocou o gel no transdutor, começou a tratar o paciente, a gente vai ver que o gel vai indo para as regiões periféricas da área de tratamento. E a região central vai ficar com pouco gel, porque você vai estar mexendo, ele vai estar espalhando esse gel. Então, você pode rapidamente puxar esse gel com o transdutor e voltar para a área de tratamento. Mas tem que ser algo bem rápido, tá? Sempre solicitar o feedback do paciente no que diz respeito ao aquecimento tecidual, mesmo no modo pulsado. Então, a gente lembra de novo daquela fórmula de energia potência vezes tempo, e saiba que se, por exemplo, eu utilizar uma intensidade muito alta, mesmo no modo pulsado, pode gerar um aquecimento tecidual. Se eu utilizar um tempo de aplicação muito alto, numa área pequena, mesmo no modo pulsado, pode gerar algum aquecimento tecidual. Então, você peça o feedback para o paciente conforme você vai aplicando. Só perguntar, se ele falar, aqueceu um pouquinho, e você pensar, olha, mas eu não quero que aqueça, não é a minha proposta de tratamento. Aí você pausa, dá stop no equipamento, parametriza ele de novo, de tal forma que você vai evitar o aquecimento caso não seja o proposto para a terapia. Se é o proposto, se você quer que aqueça, tudo bem. Intensidade muito alta pode gerar dor no paciente, principalmente se for sobre alguma espícula óssea, sobre algum acidente ósseo. Então é comum, se você for tratar o paciente na região da patela, na região do epicôndilo, se você utilizar uma intensidade um pouco mais alta, ele pode referir alguma dor. Então você também peça o feedback para o paciente para ver, pergunta se está tudo bem, se está com alguma sensação de dor, de choque, alguma coisa assim, porque pode ser isso. Caso o paciente relate alguma dor, alguma sensação de choque, você pausa o seu tratamento, abaixa a intensidade e dá sequência, vai pegando o feedback do paciente, deixe isso anotado, evolui isso, coloque os seus parâmetros na evolução, inclusive escreva o que diz respeito à sensação de choque ou de dor do paciente, para você poder se guiar e poder melhorar aí a parametrização daquele paciente em especial. Então aqui eu trouxe alguns casos clínicos. Esse primeiro eu coloquei caso 1 como um caso para a gente ver contas no que diz respeito à intensidade. Então a gente sabe que em alguns cursos de graduação e de pós-graduação utiliza-se aquela tabela de atenuação e, e aí vem o quanto atenuou a energia para você poder decidir o quanto você vai utilizar de intensidade para o tratamento daquele paciente, tá? E depois o próximo caso é sem conta para a intensidade, só para entender a dinâmica de como parametrizar o equipamento. Então, nesse caso aqui, paciente de sexo masculino, de 14 anos, é um jogador de futsal,
teve aí uma hipótese diagnóstica de uma lesão na junção miotendínea do tríceps sural há 2 dias. Então foi uma lesão aí relativamente recente. Então a intensidade aqui a qual o tendão responde bem ao ultrassom terapêutico é uma intensidade que vai variar de 0,5 a 0,7 watts por centímetro quadrado. No meu caso, na minha resposta, eu calculei para uma intensidade de 0,6 watts por centímetro quadrado. Aqui eu coloquei a espessura da pele do paciente, né, o tecido tegumentar do paciente e do tecido adiposo do paciente, de 3 milímetros e 4 milímetros. E coloquei aqui, utilizar 1 MHz. Então a gente volta lá na tabela, vê o quanto que atenua no que diz respeito a essa espessura para a pele e essa espessura para o tecido adiposo, e aí vê o quanto que chega no músculo, que é o próximo tecido. Então a gente tem que lembrar que o nosso corpo vai respeitar essa ordem. Vai ser tecido tegumentar, tecido adiposo, e aí vai para a face e músculo e depois para o osso, tá? Então o ultrassom vai passar por esses tecidos e vai sofrer aí com o fenômeno de atenuação de energia, tá? Então eu coloquei esses parâmetros para a gente calcular. E aqui no caso 2, é só para a gente ver a parametrização e o método. A gente tem que lembrar, eu lembro vocês que a intensidade é a variável mais estudada, então não é porque tem aquela tabela, não é porque tem esses cálculos que parou-se de estudar a intensidade. Então, o ideal é que a gente busque estudos que aplicaram o ultrassom terapêutico para a lesão a qual você quer tratar. E aí nisso você vê qual intensidade foi utilizada e que teve uma boa resposta. Então, aqui no caso 2, a gente vê aqui paciente do gênero feminino, 59 anos, aposentado. Hipótese diagnóstica, uma lombalgia há 8 meses. Já é uma lombalgia crônica. A queixa principal dela, dor no músculo quadrado lombar à direita. Lembrar que o quadrado lombar é um músculo profundo. E essa dor acontece principalmente ao realizar movimentos. A área de tratamento é referente a 5 transdutores, tá? Na inspeção e palpação, sem sinais flogísticos de inflamação aguda. Então, aí, se você quiser usar o modo contínuo, a gente já sabe que dá. Aqui, a palpação, a gente observa aí o espasmo muscular. Então, a gente pode pensar em como reverter esse espasmo muscular. E aí a pergunta, como parametrizar e aplicar ultrassom terapêutico nesse caso. Então, é isso. A resposta dos próximos casos a gente vê na próxima aula. E aí a gente vai ver também aí protocolos de aplicação, protocolos recentes, os quais eu peguei de revisões sistemáticas e estudos dos quais eu participei e aulas das quais eu já dei, pegando aí os melhores parâmetros de aplicação do ultrassom terapêutico para diferentes lesões.